Olá, bonjour! Para quem não me conhece, eu sou a Janaína, idealizadora, criadora do projeto Bonjour Abajur. Eu tenho um curso de francês online e tô sempre trazendo conteúdo relevante, interessante, curioso sobre a língua e a cultura francesas. E esse vídeo de hoje é super especial porque eu vou dar dicas de pronúncia do francês através de termos e palavras usados na gastronomia. Isso mesmo, vamos lá? Falar francês, além de ser a realização do sonho de muita gente, pode ser super útil, inclusive para você subir na sua carreira, na sua profissão. E eu gravei um vídeo exclusivamente para falar sobre isso, as vantagens, a utilidade prática de se aprender, de se falar a língua francesa. Se você ainda não viu, depois desse vídeo aqui, acessa esse que está aqui aparecendo na tela que você vai adorar. É um vídeo super útil que fala sobre as vantagens de falar francês. E hoje, como eu te falei, eu vou gravar um vídeo então diferente, bem legal, dando dicas de pronúncia do francês através de palavras, termos, pratos franceses que a gente usa aqui no Brasil. Isso mesmo, na gastronomia. E é muito mais do que você imagina. Eu tive dificuldade, inclusive, para selecionar quais palavras, quais termos que eu ia utilizar, porque tem muita coisa. Eu tenho certeza que pelo menos um dos itens que eu vou mencionar aqui de palavra, termo ou prato francês, você já conhece. Pelo menos uma coisa, eu tenho certeza. E esse vídeo também é super especial porque para fazer ele, eu contei com a ajuda do chefe paulista Ricardo Mazironi. Isso mesmo. O Ricardo é formado pelo Senac, ele é chefe cozinheiro internacional e hoje em dia ele se dedica em São Paulo à produção de itens artesanais, como por exemplo o pão de levain, de fermentação natural, focaccias, molhos, massas. O trabalho do Ricardo é maravilhoso. Então, para você que está em São Paulo, principalmente aí pela Zona Sul, não deixa de entrar em contato com o Ricardo para conhecer os produtos dele. Você não vai se arrepender. Eu que estou aqui em Curitiba fico sempre morrendo de vontade. A primeira coisa que eu faço quando eu vou para São Paulo é comer a comida do Ricardo. E aproveitem para segui-lo no Instagram também e conhecer o trabalho dele. Vocês não vão se arrepender. Então, com a ajuda, com as dicas que o Ricardo Mazironi me passou, eu selecionei algumas palavras, termos, utilitários, pratos franceses que a gente usa aqui na gastronomia do Brasil. E eu vou começar então falando do gratin. Gratin. Com certeza você já ouviu falar nesse termo, né? Do gratin, que é uma palavra francesa que significa gratinado. Geralmente a gente faz batatas au gratin, batatas gratinadas. E a receita clássica como é que é? Geralmente queijo, farinha de rosca e a gente leva ao forno para fazer o gratin, para gratinar. Isso mesmo. E como você está vendo escrito aqui na tela, gratin é escrito com IN. E aí vai a minha primeira dica de pronúncia. O IN em francês sempre vai ser pronunciado assim de um jeitinho meio fanho, tá? Assim com a boquinha aberta, como se a gente fosse sorrir. Então, IN em francês tem som de an. An. Isso mesmo, como gratin. Outras palavras com IN, por exemplo, internet, information, sempre assim, como se a gente fosse sorrir. A posição da boca é muito importante na pronúncia em francês porque faz toda a diferença. A pronúncia é algo biológico, então depende de onde a gente vai pôr a boca, a língua, né, onde está posicionada a língua dentro da boca. Então não se esqueçam que o IN em francês sempre tem esse som de an, como na palavra gratin. E agora vocês vão ver uma foto de um gratin de batatas aí maravilhoso. Olha só que maravilha. Oh lá lá! Então, o segundo termo que eu vou ensinar para vocês hoje, que é um termo francês, a palavra francesa que veio da gastronomia francesa, mas que a gente usa aqui no Brasil também, é o mise en place. La mise en place, voilà. Se você já assistiu algum programa de gastronomia, ou se você é dessa área, se você gosta, ou se você viu na TV algum programa de gastronomia, com certeza você já ouviu esse termo. O mise en place, a tradução literal seria algo como colocado no lugar,
posto no lugar, ou seja, organizar as coisas. Então, o mise en place o que que é? Você organizar todos os ingredientes, tudo que você vai usar antes de preparar a sua receita. Isso daí te dá tranquilidade para cozinhar. A coisa fica muito mais organizada, né? E isso daí é legal também até para você se certificar que você realmente tem todos os ingredientes daquela receita que você vai fazer. E a dica de pronúncia para o mise en place, então, é a seguinte. Ali, quando eu falei do gratin, eu falei do IN, certo? Do mise en place, eu vou falar, então, da pronúncia do EN, EN. Se o IN é mais abertinho, mais fanho, o EN vai ser mais fechadinho. E para a gente pronunciar direitinho, a gente vai fazer uma boca redonda. Então, a gente diz mise en place, tá? Sempre fechadinho assim para ficar bem bonito. Porque não é à toa que o francês é uma das línguas, talvez a mais linda do mundo, né? Então a gente tem que caprichar na pronúncia para que o francês continue sendo lindo do jeito que ele é, né? E é tão legal a gente pronunciar direitinho as palavras, né? São palavras que a gente usa sempre, né, nessa área de gastronomia, então para que não pronunciar bem legal? Então vamos lá de novo? Mise en place. Voilà, très bien! Outra palavra francesa muito usada no Brasil na área de gastronomia, dessa vez especificamente na área de confeitaria, da pâtisserie, é a ganache. Ganache, acho que muitos de vocês já ouviram falar. O que é uma ganache? Simplesmente uma mistura de chocolate com creme de leite. Ela pode ter a consistência um pouco mais durinha, um pouco mais firme ou um pouco mais soft, né? Mais molinha. E a ganache, ela pode ser usada para coberturas e recheios de bolo, para fazer trufas, para fazer bombons. Quelle delícia, não? Fantastique. Olha só a fotinho da ganache que eu achei para mostrar aqui para vocês, que maravilha. A próxima palavra francesa, então, que eu trouxe para vocês hoje da área de gastronomia, baseada lá nas dicas que o Ricardo Mazironi, que o chefe Ricardo Mazironi me deu, é a palavrinha fouet. Fouet, isso mesmo, você já deve ter ouvido falar. Quem gosta mesmo de cozinhar não abre mão de um bom fouet, não é isso? O fouet é um utilitário super prático e super antigo, formado por uns arames, né, em forma de gota, preso numa haste, né? E para que serve o fouet? Para bater várias coisas, claras, claras em neve, massas, cremes, molhos. E o fouet serve então para deixar a nossa massa, a nossa mistura mais lisinha, mais homogênea. Isso aí. Não dá para abrir mão de um fouet quando a gente quer realmente cozinhar e colocar em prática ou essa nossa profissão ou essa nossa paixão pela gastronomia. E a minha dica de pronúncia para a palavra fouet é a seguinte. Como vocês podem ver aqui, a ortografia do fouet tem 3 vogais, né? O, U, E e T, né, no final. Então, lembre-se disso. O U em francês tem som de U. A vogal O mais U em francês tem som de U. Por isso que eu não vou falar fouet, né? Eu falo fouet, porque o O, U tem som de U. E como você deve ter notado, então, o T final a gente não pronuncia, porque geralmente as consoantes finais em francês não são pronunciadas. Então, a gente escreve assim, dessa forma, e lê fouet. A próxima palavra importada diretamente da França, da área da gastronomia, é o roux. Roux, isso mesmo. Bom, o que é o roux? O roux é uma mistura cozida de partes iguais de farinha de trigo e um tipo de gordura, geralmente a manteiga. Existem 3 tipos de roux. O roux blanc, que é o branco, o roux blond, que é o loiro, o amarelado, né? E o roux brun, que seria o roux moreninho, mais amarronzado. Então, esses 3 tipos de roux se diferenciam pela coloração. Para que serve o roux, aquela misturinha ali? Para a gente espessar, ele é um espessante para molhos, às vezes para sopas, né? Para algum tipo de caldo. Então, a dica que eu vou dar de pronúncia para a palavra roux é a seguinte, presta atenção. No mesmo caso anterior ali do fouet, o roux é uma palavra que também tem OU, tem as vogais OU. E como é que a gente pronuncia OU em francês mesmo? Hein? U, isso mesmo. O com U forma
U. Por isso que a gente vai pronunciar RU e não hoax. Até porque eu também falei para você já que as consoantes finais em francês geralmente não são pronunciadas. Então o RU, esse espessante, essa massinha que a gente prepara, né, vindo diretamente da gastronomia francesa e que a gente usa tanto no Brasil, a gente vai pronunciar corretamente como RU. E a próxima palavra francesa, vinda diretamente para a gastronomia do Brasil, qual que é? É o chinois, isso mesmo, chinois. Vocês sabem o que é um chinois? Quem é da área da gastronomia com certeza sabe, ou quem gosta muito de cozinhar e ver esses programas na TV aí também sabe. O chinois nada mais é do que uma peneirinha em forma cônica. Isso mesmo, que pode ser feita de vários materiais. E tem esse nome porque chinois em francês significa chinês. E o formato da peneirinha é o quê? O próprio chapeuzinho chinês, né? O chapéu típico dos chineses. Então, por isso que essa peneirinha em forma cônica tem o nome de chinois. E a dica de pronúncia aqui é super legal. Olha aí como é que a gente escreve. Tá vendo que tem um OI no final? Então, o OI em francês vai ter som do quê? De OA. Isso mesmo. A gente não vai dizer chinóis, mas a gente vai dizer chinois, porque o OI tem som de OA. Mas eu acho que você já sabia disso, porque a gente tem outras palavras que vieram do francês que a gente escreve com OI, mas lê OA. Como, por exemplo, toilette. Toilette, exactement. Ninguém lê toilette, né? A gente já sabe que o OI tem som de OA. Como também na palavra au revoir. Au revoir, que significa adeus, tchau. Então, OI em francês tem som de OA, como no utilitário chinois. A próxima palavra da área da gastronomia francesa que a gente usa muito aqui no Brasil é a julienne. Voilà, la julienne são os famosos cortes em forma de palito. Isso mesmo, então a julienne nada mais é que é um tipo de corte, a faca, geralmente feito em vegetais, que corta os vegetais, os legumes em forma de palitinho. Tá? É um termo super antigo, não se sabe exatamente a origem, mas ele foi usado pela primeira vez, ele foi visto pela primeira vez numa publicação de 1722, isso mesmo. Olha como a cozinha francesa, né, como a tradição da gastronomia francesa é antiga, né? Então até escrevi aqui, tá no meu colo, meu micro, para não esquecer de contar para vocês, o nome dessa publicação em que foi vista pela primeira vez o termo julienne é de 1722, e se chama Le Cuisinier Royal et Bourgeois, do autor François Massielot. E a minha dica de pronúncia para a palavra, para o termo julienne, é justamente esse U, tá? Eu falei antes que o OU, as duas vogais juntas, tem som de U. Mas a vogal U sozinha em francês tem esse som assim, ó, de U. Voilà, julienne. Tu, salut, tá? É como se a gente fosse falar um U e um I meio misturadinhos, tá? U, né? A gente já faz essa boquinha mais fechada para falar um U em português. Então é a mesma boca do U em português, só que a gente vai misturar um I ali dentro. E aí vai formar um U. E aí a gente lê direitinho a palavra julienne. Voilà! Então, estão gostando do vídeo? Ah, vamos falar sério, né? Falar de gastronomia é sempre uma delícia. Ainda mais de gastronomia francesa e de termos que são usados no Brasil é uma delícia. E o próximo termo que eu trouxe aqui para vocês é a crème pâtissière. Oui, voilà, la crème pâtissière ou creme de confeiteiro. Gente, eu amo esse negócio, esse troço é bom demais. Se você não conhece ou nunca ouviu falar, você com certeza já provou. Porque a crème pâtissière, o creme de confeiteiro, é praticamente a base da pâtisserie, da confeitaria ocidental do modo geral. Surgiu na França, mas foi espalhado, né? É usado hoje na patisserie, na confeitaria do mundo inteiro. Então é a base de muitos doces da confeitaria, de recheio, enfim, com crème pâtissière a gente faz um mundo de coisas. E ele é feito à base de farinha, leite, açúcar, ovos e baunilha.
Pra mim, na minha opinião, é uma das melhores coisas, uma das maiores heranças da patisserie e da confeitaria francesa, é justamente o creme de confeiteiro ou la crème pâtissière. Olha a foto desse negócio aqui, que maravilha! Gente, me dá até água na boca. Como eu gosto disso, como é bom. Eu sou meio formiguinha também, sou suspeita, né? Mas é difícil quem não goste de um doce, ainda mais um doce bem feito, né? E a minha dica, então, de pronúncia para crème pâtissière. Estão vendo que tem um acentozinho ali no último, no penúltimo E, né? Pâtissière. Porque a vogal E, geralmente em francês, geralmente não, a vogal E, nós pronunciamos sempre E, né? Assim fechadinho. O E, então, é E. Mas ali a gente tem um acento grave. E o acento grave, ele abre a pronúncia do E. Então eu não vou falar crème pâtissière, até difícil de pronunciar. Com o acentozinho eu vou abrir o E, por isso que a pronúncia é crème pâtissière. D'accord? E a próxima palavra da área da gastronomia herdada do francês, na verdade não é uma palavra, é um prato típico francês que eu resolvi colocar aqui nesse vídeo também, porque é servido em vários lugares do Brasil. Talvez você já tenha visto e você não saiba o que é. É o bœuf bourguignon. Bœuf bourguignon, voilà. Então o que é o bœuf bourguignon? Bœuf significa boi. Então é carne de gado, certo? Bourguignon é referente à região da Bourgogne, da Borgonha na França, aquela que é reconhecida e conhecida como produtora de algum dos maiores, melhores e mais famosos vinhos do mundo. Então o que é o bœuf bourguignon? É uma carne de boi ensopada no molho de vinho tinto, me dá até água na boca, olha que maravilha! E geralmente o bœuf bourguignon pode ter alguns tipos de acompanhamentos diferentes, mas geralmente o acompanhamento clássico são cebolinhas pequenininhas, champignon e bacon. Oh lá lá! É um dos meus pratos franceses preferidos, porque eu adoro carne, principalmente carne vermelha. E a minha dica de pronúncia, então, para o nome desse prato, para o bœuf bourguignon, tá ali no bourguignon, no GN. Tá vendo que tem um GN ali? Esse GN, ele vai ter som de NH em francês, como no italiano, por exemplo. O francês e o italiano são línguas latinas, têm muitas coisas em comum, o GN é uma delas. Então, o bourguignon, a gente pronuncia como se fosse um NH, do mesmo jeito que a gente pronuncia lasanha em italiano, d'accord? E a última palavra francesa da área de gastronomia que a gente conhece no Brasil também não é uma palavra, e sim mais um prato típico, mas dessa vez doce. E eu não podia deixar de falar dele, que virou uma paixão nacional, uma paixão aqui no Brasil, que é o que, minha gente? O petit gâteau, bien sûr, le petit gâteau. Então, olha só, a tradução literal de petit gâteau é pequeno bolo. Então, o petit gâteau é um bolinho. Se você for em algum país de língua francesa e pedir um petit gâteau, eles podem servir qualquer tipo de bolo pequeno, tá? E não necessariamente de chocolate. E como a maioria deve saber, então, aqui no Brasil, o petit gâteau é de chocolate, né? É aquele bolinho com casca crocante e recheio cremoso de chocolate que a gente corta e escorre assim. O petit gâteau às vezes pode ser servido puro, mas geralmente ele é servido com algum sorvete ou alguma calda e é de comer rezando, não é mesmo? Olha que maravilha esse petit gâteau que eu tô mostrando aqui pra vocês. Que vontade! Ai, 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 minha dieta! Gente, e a dica de pronúncia pro petit gâteau é a seguinte. Como eu já falei, vocês viram ali petit. Termina com T, mas a gente geralmente não pronuncia as consoantes finais em francês. E o gâteau, gâteau, termina com AU. Mas a gente não fala gâteau, porque o AU em francês tem som de O. Isso mesmo, não esquece, AU em francês tem som de O. Mas eu acho que você também já sabia disso, porque a gente tem a palavra, a marca de carro, Renault. É muito difícil quem leia Renault, né? Porque no final das contas a gente já sabe que a U em francês tem som de O.
Viu? Eu acho que você sabe francês mais do que você imagina, porque tem alguns sons aqui que você já sabia e não sabia que sabia, não é isso? Bom, então esse vídeo termina por aqui. Esse vídeo gostoso termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado e se divertido o tanto quanto eu me diverti para fazer para vocês. Eu queria agradecer de novo o auxílio, as dicas preciosas do chefe paulista Ricardo Mazironi. Obrigada, Ricardo. E eu queria convidar vocês também, quem não conhece ainda, nas outras redes sociais, para seguir as páginas do Bonjour Abajur no Instagram, no Facebook, dá uma olhadinha no meu site, no meu blog e não esquece de tocar o sininho e curtir esse vídeo aqui, compartilhar com o pessoal que você acha que vai gostar. A galera da gastronomia, que curte gastronomia do modo geral, gastronomia francesa, os chefes de cozinha de plantão, os cozinheiros e cozinheiras de plantão, eu tenho certeza que o pessoal vai curtir. E eu, como sempre, espero vocês no meu próximo vídeo, d'accord? Obrigada e até breve. Merci et à bientôt!